Olá galera vascaína, olá gigantes vascaínos, esse é o canal Vasco é Gigante, trazendo informações do nosso clube querido e amado Vasco da Gama. Galera, nesse boletim de informações vamos trazer notícias sobre o alívio no fluxo do caixa que o Vasco teve. Vamos falar sobre a janela, nacional que fechou ontem, dia 27. Vamos falar sobre a preocupação da diretoria em trazer um volante, na janela do meio do ano. Falar também sobre o calendário do Vasco esses 2 meses, de abril até o final de maio. Mas antes, pessoal, eu peço a sua ajuda, a sua colaboração, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que a plataforma divulgue meu trabalho para mais torcedores vascaínos espalhados por esse Brasilzão inteiro. Brasil, pessoal, antes de começar, vamos falar sobre o Bruno de Guimarães, pessoal. Bruno Guimarães deu uma entrevista aí, emocionante, emocionado com o time do Vasco, ele é vascaíno. O repórter perguntou a ele se quando ele sair da Europa, qual o time que ele vai jogar no Brasil. Ele falou que é o Vasco, preferencialmente o Vasco. Ele adora o Vasco, ele acompanha os jogos do Vasco, ele passou pela base do Vasco quando pequeno e hoje é um grande jogador aí na seleção, joga na Europa, é um meio de campo muito bom e ele deu preferência ao Vasco quando eu vim jogar no Brasil, quando saí da Europa, e disse que tem um grande sentimento pelo Vasco. Isso é muito bom para o Vasco, na Europa, grandes jogadores elogiando tanto o Vasco assim, como o Andrei também, que tem um carinho muito grande pelo Vasco. O Ryan, que está falando Vasco, eu acho que os clubes lá, eu acho que ficam. Que clube é esse que todos os jogadores são apaixonados? Isso é muito bom para o Vasco, Essa, divulgar na mídia, assim, na Europa, falar bem do Vasco, esses jogadores, está de parabéns. Bruno Guimarães é vascaíno, e tem esse carinho pelo Vasco. Galera, também vamos falar, notícia nova que surgiu ontem à tarde, é sobre o assédio dos clubes europeus pelo Vasco, pelo Cuiabano, Perdão. Tá grande o assédio dos clubes europeus pelo Cuiabano. Então, é mais uma preocupação para o Vasco em comprar, agilizar logo, comprar junto ao Nottingham Forest o passe do Cuiabano. Sabemos que o Nottingham Forest é dono do passe, do Cuiabano. O Cuiabano está no Vasco, emprestado até o final da temporada, com opção de compra. Então o Vasco tem que agilizar logo, porque são clubes grandes, clubes que têm dinheiro, como o Borussia Dortmund mesmo, e já a diretoria do Vasco já teve informações que tem clubes já conversando com o Nottingham Forest sobre o Cuiabano. Então o Vasco tem que aproveitar que o jogador está no Brasil aqui, é emprestado ao Vasco, então tem que arrumar uma grana aí, um empréstimo, seja como for, e comprar logo, em definitivo, o passe de Cuiabano, porque o Vasco não pode perder um lateral desse, não. Porque já tem clubes também assediando o Andrés Gomes, Já tem um preço estimulado aí de 120 milhões e o Vasco são dois laterais e o Vasco tem que ter bastante cuidado com esses jogadores, porque não pode perder esses jogadores, porque aí, cara, são os atacantes mais rápidos, são os atacantes que dá trabalho à defesa, que são destaque, são a velocidade, os velocistas do clube, então o Vasco não pode perder esses jogadores não pelas laterais, porque aí, cara, quando for abrir a janela agora do meio do ano, muitos clubes com dinheiro, com grana, com certeza vai tentar a compra do Cuiabano, a compra do Andrés Gomes. Andrés Gomes, a preocupação é mesmo porque o Vasco já tem, o Vasco já comprou, o passe do Andrés Gomes. Então, a questão agora é Cuiabano, o Vasco tem que agilizar para não perder esse jogador. Galera, vamos falar agora sobre o alívio, no fluxo do caixa que o Vasco teve. O Vasco, junto ao Internacional, conseguiu parcelar uma dívida, de 20 milhões de reais que tinha com a compra do David. E o Vasco parcelou aí suaves prestações a dar um alívio no caixa do Vasco. Galera, agora vamos falar também sobre a janela nacional, que fechou, a janela doméstica, vamos dizer assim, que fechou ontem, dia 27.
E o Vasco não conseguiu trazer nenhum jogador, não comprou nenhum jogador, né? A não ser o lateral esquerdo, que foi comprado logo no início do ano, junto ao América Mineiro. Lateral esquerdo, um bom lateral esquerdo, 21 anos, ele ainda joga pela meia também, e está para chegar em junho. Mas agora, com a abertura da janela nacional, o Vasco não trouxe mais ninguém. O Renato Gaúcho deu uma entrevista aí, que se o Vasco quiser chegar, almejar uma Libertadores, ele tem que trazer jogadores. Se quiser lutar na ponta da tabela, tem que trazer jogadores. O Renato Gaúcho falou que tem 24 jogadores, é reduzido, é um grupo de jogadores muito bom, mas é reduzido ao elenco, e ele pediu jogadores. Mas a diretoria guardou caixa para comprar jogadores na janela do meio do ano. Guardou caixa para atacar a carência, com a chegada de um volante no meio do ano. A diretoria acha que a chegada de volante vai dar mais uma opção para Renato Gaúcho trabalhar no meio do campo. Tem que trazer um volante de ponta, né, um volante bom, que o Vasco está precisando. E também a diretoria falou que nesse calendário do meio, até o meio do ano, o Vasco, o Renato Gaúcho vai ter tempo para conhecer melhor o elenco. E também a diretoria falou que o Vasco, de abril até o final de maio, o Vasco tem 3 competições a disputar. São 16 jogos, 8 jogos pelo Campeonato Brasileiro, 6 jogos pela Sul-Americana e 2 jogos pela Copa do Brasil. Vai ter muitos jogos, né? Com o elenco reduzido, o Renato tem que se virar nos 30. Né? São bons jogadores, não vamos negar, mas o elenco é reduzido. O Renato Gaúcho gosta de trabalhar com um elenco maior, por exemplo, pelo menos 30 jogadores, cara. Que aí ele faz rodar aqueles jogadores quando estiver cansado, vai descansando, e com o elenco reduzido vai ter dor de cabeça o Renato. Mas, cara, são bons jogadores, não vamos negar, são bons jogadores. O Vasco está mostrando aí que as 4 partidas aí o Vasco ganhou de 4 times grandes, né? Ganhou 3 e empatou uma. E, cara, é assim, tem que bola para frente, tem que dar o melhor de cada um e poupar jogadores na Sul-Americana. Né? A Sul-Americana não é tão... Né? Os times que estão na Sul-Americana, só o Olímpia, que é um time mais forte, e o Olímpia, o primeiro jogo vai ser em casa. Nós vamos pegar o Barraca Central lá, temos condições de ganhar, mesmo com o time reserva, que o time reserva do Vasco é bom. Tem muita chance de ganhar. Você tem um time reserva, tem um Piton, tem um JP, né? Tem o Hugo Moura, ou Cauã Barros mesmo, tem o PH, ou o Puma Rodrigues, tem um zagueiro lá, tem o Cuesta, tem vários jogadores bons, e o Vasco tem condições sim de ganhar, né, com um time alternativo do Barraca lá. Outros jogos, o Audax da Argentina é no Rio, e o Olímpia também é no Rio. Isso aí a gente ganhando esses 3 pontos aí, nós já fazemos 9 pontos e já ficamos numa boa. O importante, né, o Vasco está dando prioridade ao Campeonato Brasileiro, quer lutar, quer ver se consegue uma vaga na Libertadores. O Renato quer jogar, a prioridade, o Renato, a prioridade da diretoria é fazer o Vasco jogar nas pontas lá, no grupo, no G4, no G5, e conseguir uma classificação para a Libertadores ano que vem. O Vasco precisa sim de jogador, na minha opinião. O Vasco precisa de uns 5 jogadores por aí. O Vasco está precisando de um lateral direito. O Vasco está precisando eu falo um lateral direito porque o PH está oscilando muito. O Puma Rodrigues é um lateral mais aguerrido, né? Ele é ofensivo, não é defensivo, e precisa sim de um lateral direito. O Vasco está precisando de um zagueiro que tenha a estatura, que está levando muito gol, bola aérea, escanteio. Então, desde o início do ano até com o Diniz, ele queria um zagueiro alto. Precisa de um volante bom ali, que tenha a habilidade do Thiago Mendes. Está precisando de um meio de campo que só tem o garoto Rojas, que está chegando agora.
um bom meio de campo, um atacante que o Vasco está atrás, né? Um atacante do Santiago Solari, que é um lateral que joga pela direita, e o Vasco precisa de jogador. O Renato está certo. Se o Vasco quiser almejar alguma coisa, tem que trazer jogadores, jogadores bons que venham para lutar pela titularidade. O Vasco, o Renato tem aí esses 2 meses agora, tem 3 dias para treinar, né? 3 a 4 dias para reforçar os treinos, que está treinando bastante, treino físico, está treinando tático, aí para pegar o Curitiba, preocupado com o Curitiba, lá o jogo vai ser lá, mas o Renato falou que o Vasco tem condições de ganhar do Curitiba lá, não é fácil, o Curitiba está na 7ª colocação, e o Vasco tem condições, sim, né? Por isso que o Renato está treinando o time lá, bem, a equipe, não se tem Moacir Barbosa e vamos para cima do Curitiba. O Vasco, né, no meio do ano, no início do ano, ele sondou o Santiago Souza. Santiago Souza é um bom volante, a liderança lá no Racing, e é um bom volante e está jogando como zagueiro. Ele joga como zagueiro e volante, é um grande jogador. O Vasco também sondou o Adrielson, né, ex-Botafogo, um zagueiro muito bom, que está na Europa. O Vasco também sondou o Zé Pedro, que é uma indicação de Admar Lopes, que é um jogador que está jogando na Itália, né? É o português, e o Admar Lopes conhece. O Vasco também tentou um lateral direito, Zé Pinto, que também é português, o Admar Lopes conhece. Sondou o Mandaca, né? Do Juventude, que é um bom jogador ali de meio de campo. E também sondou o Jefferson Carmo, né? Mas isso, a sondagem foi antes da janela se fechar e sondou vários jogadores e não conseguiu. Mas o Vasco precisa contratar, o Vasco precisa segurar o Cuiabano, precisa contratar. É isso aí, pessoal. E falar também, pessoal, no CT Moacir Barbosa, que tá uma beleza, né? O vestiário do CT Moacir Barbosa tá um vestiário de primeiro mundo, já começou as reformas, né? Eu vi, tem as imagens aí rodando aí na mídia, o CT Moacir Barbosa. Eu vou até deixar um vídeo no final, vocês acompanhem, assistem. Eu vou deixar um vídeo do vestiário do Vasco, como ficou muito bonito. Tá lindo o CT e o Vasco já está começando a melhorar, por isso que a venda da SAF vai ser muito importante para o Vasco dar uma melhorada em tudo. Já tem a marquete, né? Vocês vão ver nas imagens aí, eu vou deixar a foto, tem as marquetes do como vai ficar os campos de treinamento, o CT em geral. Sei que o, o vestiário está uma coisa de primeiro mundo. Tá uma beleza, pessoal. Galera, por enquanto é só isso. Eu peço a sua ajuda, a sua colaboração, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça meu trabalho e divulgue para mais torcedores vascaínos espalhados por todo o Brasil, pessoal. Tchau!